Deus é bom demais, mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Nada Posso Fazer. Em João, no capítulo 15, verso 5, está escrito: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Há alguns anos atrás, ainda nos meus primeiros anos de vida cristã, eu me converti lá em 2012, eu mandava esses devocionais que vocês estão ouvindo aqui por e-mail para as pessoas. E eu confesso que quando eu comecei a escrever, eu fiquei surpreso comigo mesmo. Eu me perguntava o seguinte: como é possível que eu consiga escrever coisas acerca de Deus e da Bíblia de forma tão graciosa? E a resposta é a seguinte: não é possível. Na verdade, nunca foi ou nunca será possível se não for o próprio Deus derramando tal graça sobre mim. E aí, desde que eu me propus a escrever, eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu disse o seguinte: eu só escreveria quando eu entendesse que aquilo que eu estava escrevendo era proveniente do Espírito Santo de Deus. E por vezes eu falei de coisas naturais, entretanto, em todas elas, eu havia sido de alguma maneira ou de alguma forma motivado ou estimulado e até impelido pelas experiências que eu vivia no meu dia a dia com Deus. Houve um tempo em que eu já não escrevia tanto como antes, e aí eu entendi que Deus estava querendo falar alguma coisa comigo naquela época. E a primeira coisa estava bem clara para mim. Havia uma desarmonia entre o meu relacionamento com Deus que não me permitia escrever qualquer coisa sobre o Senhor. Eu estava certo de que Deus não mudou e permanecia querendo me dar dia após dia novas experiências. E aí eu concluí então que era eu que tinha perdido a conexão com Ele. E aí eu me lembro que o Senhor disse à igreja de Éfeso o seguinte, abre aspas: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Fecha aspas. E aí, sem ele, eu preciso concluir então que eu nada posso fazer, absolutamente nada. Então, eu deveria abandonar tudo aquilo que eu fazia por causa de uma falha no meu relacionamento com Deus? Ora, obviamente que não, é claro que não. Ao contrário, naquele tempo Deus estava me ensinando que eu precisava, na verdade, era me arrepender. Sim, me arrepender de viver em diversos aspectos da minha vida sem que eu antes me relacionasse com Ele. E aí hoje eu tô aqui para te dizer o seguinte: é impossível caminhar segundo os propósitos de Deus sem que você seja íntimo de Deus, sem que você seja íntimo dele. Se você não se relacionar com Deus, absolutamente nada do que você fizer será agradável a Deus. Não existe nenhum sacrifício realizado sem comunhão com o Senhor. Nenhum sacrifício vai exalar um cheiro agradável e suave às narinas de Deus. Ao contrário, esses sacrifícios serão puramente religiosos, cheios de hipocrisia. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero nesse instante, Pai, me arrepender de todos os passos que eu tenho dado sem que eu antes me relacione com o Senhor. É muito fácil começar a fazer as coisas e depois pedir para o Senhor me abençoar. Oh Deus, me abençoa, eu fiz isso. Ora, isso não é relacionamento. Ah, Pai, com o Senhor, que é o meu Deus, eu quero ter intimidade, eu quero me relacionar profundamente. Eu me recuso a permanecer na superficialidade, Senhor, onde as minhas vontades são sempre a primeira, estão sempre em primeiro lugar em relação à tua vontade. Não, eu digo não a isso, Deus. Me livra disso, Pai. Me ajuda, Jesus, a andar em concordância com aquilo que o Senhor quer para mim e não aquilo que eu mesmo quero para mim. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. O desafio do dia de hoje é: se você tem alguma coisa que você foi chamado para fazer por Deus e parou por causa de culpa, de acusação, ao invés de abandonar aquilo que Deus tem para você, meu irmão, se arrependa. Se conserte naquilo que for preciso, mas não enterra o seu talento, não enterra aquilo que Deus colocou na sua mão. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo R. Jordão e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça que Deus é bom.